Salve, meus queridos, tudo em paz? Chegamos a mais um episódio da série Leis que Mudam Tudo na Sua Vida. Nessa série eu te ensino os princípios que nos conduzem a uma vida verdadeiramente abundante, uma vida próspera, em que sobra dinheiro no final do mês para realizar e conquistar os seus sonhos, ao invés de sobrar mês no fim do dinheiro. Uma vida que vive intensamente o propósito de Deus para o seu coração. Eu sou o Cadu Bacelar, você está aqui na minha casa e hoje nós vamos conversar sobre integridade. E a primeira coisa que eu percebo é que as pessoas tendem a olhar para a integridade sob a ótica da honestidade, né? Até por conta da própria definição. Eu fui dar uma olhada no dicionário para ver exatamente como ele define integridade e ele fala o seguinte, condição de inteiro, do que não foi alvo de diminuição, inteireza, beleza? Característica de que não sofreu alteração, de que não foi quebrado nem atingido, que está ileso. Beleza, mas olha a próxima. Qualidade de quem é íntegro, de quem é honesto. Incorruptível. Aqui a gente fala sobre honestidade. É um outro princípio, uma outra lei universal do dinheiro. E as duas frequentemente andam de mãos dadas, né? É muito comum você ver alguém íntegro ser honesto. Mas eu te afirmo que é possível que alguém seja íntegro e que não seja honesto. Porque a integridade, ela diz respeito sobre você ser a mesma pessoa em qualquer circunstância. Sobre você falar daquilo que você efetivamente vive e faz. Ter coerência de palavras e atitudes. E por que nós precisamos ser íntegros? Porque o próprio Deus é íntegro. A gente tem diversos relatos na Bíblia que nos trazem esse tipo de certeza, né? Por exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 32, existe um texto que fala que Deus é íntegro, justo, correto e perfeito. Então a integridade é uma das características que caminha junto com a retidão, né? Que é uma outra característica relacionada com a honestidade. Se nós formos lá na frente, em Hebreus 13, ele fala o seguinte, Hebreus 13, 8, fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, essa característica de ser o mesmo, de independente de com quem você está falando, você permanece sendo o mesmo, isso é integridade. E ainda falando sobre Jesus, tem um outro texto que me chama a atenção, onde ele está num contexto ali de ser colocado numa sinuca de bico, né? De ser provocado já para encontrar uma forma de prendê-lo. Lá em Mateus, tá? No capítulo 22, a gente tem o seguinte texto. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Esse texto, ele é muito forte, ele é muito importante. Se a gente continuar aqui, qual é o contexto desse texto? Os fariseus planejavam uma forma de matar a Jesus, mandaram os herodianos e o versículo seguinte é, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? E aqui eles pretendiam que Jesus desse uma resposta que o colocasse contra o império e ali ele poderia ser acusado e preso. E Jesus mantém a sua integridade, mantém os seus princípios, independente do que lhe custasse. E ali ele vai e dá a resposta. Jesus, percebendo a má intenção deles, pergunta, por que vocês estão me pondo à prova? Olha para a moeda e fala, de quem é esse rosto na moeda? É de César. Então dá a César o que é de César. Ali Jesus mantém a sua verdade, independente das circunstâncias. Isso é integridade. Assim como Jó, por exemplo. Jó, no capítulo 1, versículo 1, você já tem o veredito dele. Olha o que a Bíblia nos diz. Jó, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal.
integridade. Outros versículos lá no livro de Jó também falam sobre a integridade dele. Por exemplo, no capítulo 27, versículos de 4 a 6. Meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Aqui a gente tem, nesses textos, características da integridade e benefícios que a integridade nos dá. Pensando em todos esses versículos que a gente conversou, né, todas essas definições, dicionário e tudo mais, eu acabei cunhando uma definição para a integridade, que diz o seguinte: a integridade é a qualidade de caráter daquele que é inteiro, que é sincero em todos os âmbitos da sua vida. É a marca de alguém autêntico, que tem coerência entre discurso e atitudes, independentemente se está sendo observado ou não. Isso é integridade. E o principal benefício que eu encontro na integridade é a segurança. A segurança de que, independente do contexto, independente do local, independente da situação, independente da pessoa, quem estiver olhando para mim e para você verá a mesma pessoa. Olha o que esse texto nos diz em Provérbios capítulo 10, versículo 9. Quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. A integridade nos dá certeza e segurança de onde quer que nós estivermos, as pessoas estarão vendo a mesma pessoa. Eu não vivo de aparências, eu não me amoldo de acordo com a pessoa que está do outro lado. Isso tem tudo a ver com aquilo que a gente viu de Jesus lá em Mateus capítulo 22. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes às aparências dos homens. É isso. Aí eu te pergunto, você é a mesma pessoa, independente de quem esteja olhando? E eu ainda digo mais, a integridade, ela fala mais sobre os momentos em que ninguém está te olhando. Quem é você quando ninguém está te olhando? Essa é aí que mora a integridade. Você precisa ser a mesma pessoa nos palcos como a mesma pessoa que está nos bastidores. A mesma pessoa no seu trabalho como a mesma pessoa na sua casa. A mesma pessoa na igreja, a mesma pessoa na sua vizinhança. Você é uma só pessoa. É óbvio que isso não significa de que você não deva ajustar a sua comunicação para ser bem compreendido. Se você está falando para um público mais esclarecido, você pode usar uma linguagem um pouco mais rebuscada. Se você está falando para um público que tem mais conhecimento técnico daquele assunto, você pode usar exemplos e palavras mais técnicas. Se você está falando para um público mais simples, você tem que usar palavras mais simples. Usar parábolas, exemplos. Era o que Jesus fazia. Jesus falava a linguagem que as pessoas podiam entender. Era o que Paulo fazia. Paulo era inteligentíssimo, como diz a Bíblia, ensinado nas melhores escolas, né, tendo acesso ao conhecimento mais avançado, digamos assim, mais sofisticado da época. Mas ele conseguia falar para os centuriões e as autoridades romanas e ele conseguia falar para o povo. Porque ele tinha a capacidade de adaptar a sua linguagem. Isso em nada fere a integridade. Isso é sabedoria. Você mantém o princípio, mantém quem você é e adapta a linguagem para conseguir se comunicar melhor com qualquer que seja o público. Mas por que a integridade ela é tão importante para uma vida abundante? Eu quero pensar com você em duas óticas. A primeira ótica, pensando na vida de forma geral, e a segunda, para a construção de patrimônio. Pensando na vida de forma geral, imagina o peso daquelas pessoas que vivem de aparências, que o tempo todo estão mudando de acordo com as pessoas que estão olhando para elas, que são como se fossem marionetes nas mãos dessas pessoas.
e que acabam tendo um desejo de agradar a todos tão grande que esquecem de agradar a si mesmo. Viver dessa forma é um fardo muito pesado, é muito ruim, é muito desgastante emocionalmente. Ninguém aguenta viver assim. As pessoas surtam e por isso tanta ansiedade, tanta depressão. Pessoas que estão o tempo todo sob a pressão de agradar as outras. E as redes sociais amplificaram isso. Porque nós temos um palco onde ali naquelas fotos você tem pessoas felizes, alegres, sorridentes, mas que nos bastidores estão com o coração destroçados, com os corações feridos. Mas para manter as aparências de uma vida perfeitinha, acabam forçando e quebrando o princípio da integridade. E ainda sobre essa primeira área da vida, a gente pode ver que integridade e crescimento caminham de mãos dadas. Porque quem é íntegro reconhece os seus defeitos, mas quem não anda em integridade tende a querer esconder os defeitos. Se eu escondo os defeitos, se eu coloco eles para debaixo do tapete, as chances são de que eu nunca vou, de fato, resolvê-los. De que eu nunca vou olhar olho no espelho para chegar e tomar uma atitude, mudar, seguir um caminho diferente, buscar ajuda com alguém que possa me ajudar. E aquele que é íntegro, né, que caminha com a integridade, ele olha para si no espelho e ele vê com clareza as suas características, suas virtudes e seus defeitos. E ele não está preocupado com a opinião dos outros. Então ele não gasta energia para esconder defeito. Ele gasta essa energia para resolver, para crescer, para se desenvolver, para se tornar uma pessoa melhor, mais produtiva. Então a energia que as pessoas que quebram o princípio da integridade gastam querendo maquiar a sua vida, poderia estar sendo utilizada para crescer, para se desenvolver. E ainda olhando para isso, a gente percebe que quando a gente fala sobre integridade, a gente fala muito sobre exemplo. Tem um texto em Provérbios, capítulo 20, versículo 7, que diz o seguinte: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Mas como assim, Cadu? Qual é essa relação? Porque os filhos acabam vendo o exemplo do pai em qualquer que seja o contexto. Aquilo que ele fala em casa, ele faz lá fora. Se ele diz, meu filho, fale a verdade, o filho não vai ver ele dizendo, não, diz que eu não estou. Não vai ter isso. Porque ele tem integridade. Ele é aquilo que ele fala aquilo que ele é. Há uns anos eu vi na parede de um quartel uma frase que me marcou. As palavras convencem, o exemplo arrasta. Esse exemplo é resultado de uma vida pautada na integridade, que vai gerar frutos nos filhos, mas que também a gente pode levar isso para a empresa e gera frutos nas equipes, geram frutos nos colegas de trabalho, geram frutos nos amigos que estão ao redor. Então, seja esse exemplo de pessoa, independente do contexto que você estiver submetido. Um texto que complementa isso que a gente falou sobre ser exemplo é Paulo dando orientações a Tito. Olha o que a gente encontra em Tito capítulo 2, versículos 7 e 8. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Em seu ensino, mostre integridade. O que eu leio disso? Fale, ensine aquilo que você vive. Use uma linguagem sadia contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se opõem a vocês fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Por quê? Porque vocês falam daquilo que vocês vivem. Então as pessoas vão se envergonhar, porque não adianta elas falarem mal de você. Porque você fala aquilo que você vive. Nada de casa de ferreiro, espeto de pau. Seja de fato a mesma pessoa e pratique aquilo que você ensina. Isso gera frutos para a sua empresa, isso gera frutos para os seus filhos. E agora olhando para aquela segunda área, por que a integridade é tão importante para a construção de patrimônio? O primeiro ponto é de que a integridade ela me conduz a viver um propósito autêntico. Se eu sou dono de um negócio,
Ter integridade, ter autenticidade, faz com que o propósito que Deus colocou na minha vida seja efetivamente vivido e multiplicado naqueles que estão ao meu redor. Eu consigo transmitir para a minha equipe aquilo que de fato arde no meu coração, a transformação que eu quero causar na vida dos meus clientes. Eu afirmo para você sem medo de errar, o seu cliente não quer você, o seu cliente não quer o seu produto, nem o seu serviço. O seu cliente quer uma solução, ele quer o seu propósito, a transformação que você causa no mundo. Isso é o que encanta o coração e que fideliza o seu cliente. O produto e o serviço é um meio que você tem para viver o seu propósito. Mas enquanto você olhar para o seu negócio, olhar, se você é um funcionário, olhar para a sua função como simplesmente entregar um produto ou um serviço, você não vai conseguir desenvolver e fidelizar, de fato, encantar aquele que você tem servido, aquele que é o seu cliente. Você precisa viver intensamente o propósito. O propósito é o chave, é o ponto-chave dos negócios. Se você é um empreendedor, escuta o que eu estou te falando. Viva o seu propósito. Transpire o seu propósito. Coloque o seu propósito em todas as decisões que você vai fazer na sua empresa. Conduza a sua vida nessa direção. Seja autêntico com aquilo que você se propõe a transformar, com o impacto que você se propõe a causar no mundo. Isso muda os negócios, isso muda a forma como você lida com os negócios e, consequentemente, o quanto de dinheiro você ganha com os negócios. Porque a provisão vem para aqueles que são fiéis e multiplicadores, para aqueles que vivem o seu propósito intensamente. Então, olhe para o seu negócio e coloque nele, imprima na sua equipe, imprima nas pessoas que estão ao seu redor o propósito que Deus colocou no seu coração. Isso vai certamente multiplicar o seu faturamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que faz com que você consiga viver financeiramente de forma abundante por conta da integridade é que, apesar de não ser a mesma coisa de honestidade, normalmente está de mãos dadas. É sim possível você ser um desonesto íntegro. Como assim, Cadu? O camarada chega na rede social e fala, eu sonego imposto. Aí ele fala para os amigos, eu sonego imposto. Chega o fiscal da Receita Federal, ele olha para o fiscal e diz, eu sonego mesmo. Chega a polícia, eu sonego imposto. O filho dele, eu sonego imposto. Para quem quer que seja, em qualquer que seja a situação, ele é íntegro. Ele fala a verdade, eu sonego imposto. Mas ele é desonesto. Então, ser um desonesto em qualquer que seja o contexto é possível. Mas, em geral, isso não acontece. Por dois motivos. Porque a desonestidade causa vergonha, né? É uma das penalidades da desonestidade. E segundo, causa danos. As pessoas podem ser presas, podem pagar multas. E elas não querem pagar multas e serem presas. Por isso, elas fazem escondido. Então, apesar de ser possível, é mais comum encontrar pessoas íntegras que sejam honestas. E se você está pensando em construir um patrimônio, se você está pensando em ser bem-sucedido nas suas empresas, nos seus negócios, você quer estar cercado de pessoas que sejam íntegras e honestas. E aonde é que você vai encontrar pessoas íntegras e honestas? Com quem pessoas íntegras e honestas se conectam? Com outras pessoas íntegras e honestas. Simples assim. Você até pode encontrar alguém que é desonesto e ser enganado uma vez. Mas quando você é enganado, você corta aquele vínculo profissional e foca em desenvolver um novo vínculo. E acaba que a rede que vai sendo construída é uma rede de pessoas íntegras e honestas. Então eu quero que você crie, de fato, um contexto social, esteja cercado de pessoas que vão impulsionar os seus negócios, de parcerias de sucesso. Esteja cercado de funcionários de uma equipe que vai, de fato, estar comprometida em entregar resultado. Que não viva de aparências, mas que esteja mais preocupado em crescer do que em esconder os seus erros. Esse tipo de pessoa, você consegue conversar, você consegue dar uma direção e ela se tornar melhor ao invés de ser o tolo que repreende a disciplina.
A gente está fazendo a série de provérbios e tem várias referências a isso, né? Não perca tempo disciplinando aquele cara que é tolo. Aquele cara que não é íntegro, a sua disciplina não vai surtir efeito nele. Por quê? Porque ele não quer corrigir os problemas, ele quer viver das aparências. Ele quer agradar todo mundo, ele quer estar lá nas redes sociais mostrando uma coisa que na verdade ele de verdade não construiu. Então não é assim que funciona. Você precisa estar cercado de pessoas que de fato mostrem nas redes sociais quem elas são de verdade. E se você vê uma pessoa brilhante na rede social, que ela seja brilhante no seu dia a dia. É muito fácil, aqui você me olhando, você me vê aqui nos vídeos e tudo mais, é muito fácil você ter uma imagem muito boa do Cadu. Mas as chances são de que você nunca me viu pessoalmente, de que a gente nunca conversou pessoalmente. E isso acontece com centenas, milhares de milhões de youtubers, de influenciadores. E por vezes essas pessoas são íntegras e aquilo que elas estão falando com você, elas estão vivendo na vida delas. Mas infelizmente, por vezes, essas pessoas não são aquilo que você está enxergando. Então, o grande ponto é de que você não tem poder para transformar a vida das pessoas. Você pode influenciar, mas quem transforma são apenas elas. Mas você tem poder para gerenciar aqueles que estão ao seu redor. E ao ponto de que você fortalece essa identidade de integridade, essa identidade de autenticidade, você acaba se conectando com quem também está nessa jornada para ser íntegro. E na prática, como é que eu posso desenvolver essa integridade? A primeira coisa é você fazer uma avaliação de si mesmo. Você precisa parar, olhar no espelho e dizer: quem sou eu? Quem sou eu quando ninguém está me vendo? Quem de fato, quais são as minhas virtudes e os meus defeitos? Você precisa ter clareza sobre quem você é. A justa medida sobre si mesmo. Nem supervalorizar quem é você e nem subvalorizar. Mas olhar olho no olho para você mesmo e ter clareza sobre quem é você. Quando você tem essa clareza, você começa a pensar quem eu quero me tornar. Quais são desses defeitos, quais esses defeitos que eu quero atacar primeiro? Porque é uma escolha, crescer é uma escolha. E é uma escolha dos íntegros, de pessoas que de fato percebem e que têm clareza sobre aonde é que elas querem mudar. E uma dica prática que eu dou sobre isso é: olha a tua fatura de cartão de crédito. Nada fala mais sobre quem nós somos do que onde nós gastamos o nosso dinheiro e onde nós gastamos o nosso tempo. Então, tira um tempo, olha para a tua fatura de cartão de crédito, para o extrato da tua conta bancária, lá para a tua relação de Pix, e olha também para a tua agenda. Em que você tem dedicado tempo, energia e dinheiro? Isso fala muito sobre o que é importante para você, e o que é importante para você fala muito sobre quem é você. E aí, à medida que você vai tendo essa clareza sobre quem é você, olha também para as tuas redes sociais. Se você tem redes sociais, tem o costume de postar coisas no dia a dia, sobre o que você posta, sobre o que você fala. Isso reflete, de fato, aquilo que você crê? E eu te digo mais. Quanto mais clareza você tiver da direção, do propósito que Deus tem para a sua vida, mais isso precisa transparecer para o mundo, né? Para as pessoas que estão ao teu redor. Então, a tua rede social pode ser um grande instrumento de transformação, um grande instrumento que vai conduzir pessoas ao teu negócio, que vai conduzir pessoas aos teus serviços. Mas você precisa usá-la com sabedoria, usá-la de forma intencional, para mostrar ao mundo a transformação que Deus fez em você e que vai fazer por meio de você naqueles que serão os teus clientes. Então fica atento com isso, usa tudo isso a teu favor. E assim nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu quero te agradecer se você chegou até aqui. Para mim isso é um sinal de que você está comprometido com o teu crescimento, com a sua jornada em viver de forma abundante. E se esse conteúdo foi importante, deixa o teu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, para ser notificado dos novos vídeos.
Vamos interagir também por meio dos comentários. Se ficou alguma dúvida, se você tem algum comentário a fazer, coloca aqui embaixo, vai ser muito bom falar com você, ouvir o que você tem a dizer. E a gente pode conversar também nas demais redes sociais. Eu estou no @CaduBacelar lá no Instagram e no Facebook com Cadu Bacelar Finanças. Fica na paz de Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.